Boa tarde a todos. Tudo bem? Oiê. Vamos esperar o secretário Cid Torquato entrar ao vivo. Vamos lá. Oi, pessoal do Juntos. Tudo bem? Deixa eu ver se ele tá por aqui. Oi, Samantha. Boa tarde. Tudo bem, turma? Obrigado pelo carinho. Deixa eu ver. Não, ainda não. Acabei de ver que... Acabei de ver que o Cid já entrou e já pediu para participar. Tô. Oi, turma. Boa tarde. Cid! Fala, Henri, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tá me escutando bem? Estou escutando bem. Estou Então, meio escuro aqui, não encontrei uma posição melhor para luz aqui, então estou meio claro e meio escuro. não, mas eu tô te vendo perfeitamente bem. Acho que tá ótimo. Obrigado, Então tá viu, bom. pela tua disponibilidade. É isso, eu que agradeço aí a oportunidade de conversar com você, um cara tão interessante, né, Obrigado, tão cara. cheio Que de coisas isso. para contar, e esse montão de gente que segue você também, que, né, para mim é um prazer aqui poder falar um pouco do que a gente está fazendo, né? Legal. Muito E obrigado. mais do que isso, mais do que isso, acho que essas lives todas que estão acontecendo, né, elas permitem que a gente continue gerando conteúdo, passando informação e tendo boas ideias, viu? Eu tenho feito algumas e tem me gerado ideias e novos contatos e, bom, novas parcerias e isso é bom. Muito bem. Que legal. Bom saber. A gente também tem feito algumas lives, né? A grande maioria delas com especialistas ou pessoas que são referência naquilo que se propõe a fazer. Você é uma delas e, de novo, te agradeço aí pela disponibilidade e por ter engrandecido esse time de pessoas que tem gentilmente contribuído para que a gente gere informação de qualidade. Cid, enquanto o pessoal entra, só para quem eventualmente ainda não te conhece, o Cid é advogado, formado pela Universidade de São Paulo, trabalhou em empresas multinacionais e aí depois no mundo, na vida pública, trabalhou com FHC, foi secretário adjunto da Secretaria de Estado em São Paulo dos Direitos da Pessoa com Deficiência e desde o começo desse mandato da prefeitura, começo de 2017, ocupa a cadeira de secretário municipal em São Paulo da pessoa com deficiência. E a gente vai falar de outras coisas também. Eu abri um box de perguntas, como eu costumo fazer antes da nossa live, para que as pessoas contribuam. A gente recebeu algumas perguntas que a gente vai fazer aqui, outras perguntas bem técnicas, então eu queria só esclarecer que como a gente tem uma audiência bem diversificada aqui, né, tem gente que está no meio da inclusão, está no meio da diversidade por trabalhar ou por ter gente na família, tem pessoas com deficiência nos assistindo, mas tem muita gente que não tem a deficiência por perto, mas que tem interesse por várias razões de conhecer mais. Então a gente busca, além de fazer uma apresentação, sim tocar nos temas técnicos, mas não ir nessas lives num grau de profundidade muito grande, seja porque boa parte delas são feitas com médicos e aí eu realmente não conseguiria ir, seja porque a ideia é fazer um ambiente onde todos, independente do envolvimento com a questão, possam contribuir e não se sentir um peixe fora d'água, tá bom? Então, eu queria começar, Cid, se você não se incomodar, pedindo para que você se apresentasse, contando brevemente a tua história, claro, passando pelo incidente de 2007 e como é que você entrou na vida pública. Por favor.
Bom, eu nasci em Mogi das Cruzes, cresci lá, fui, estudei lá, basicamente quase que a vida inteira em escola pública, Ah, e fui para a escola particular. Naquela época era normal isso, principalmente em cidade do interior, né? A gente nem sabia o que era escola particular. Brincadeira, daí no colegial eu fui para a escola particular, tive o grande prazer, joguei basquete a vida inteira, né? Minha infância, minha adolescência foi pautada pelo basquete, assim, eu esporte, era legal. fissurado, esporte de modo geral. E eu tive a felicidade de ir para a Austrália com 17 anos para fazer intercâmbio cultural. Fui um dos primeiros brasileiros a irem de intercâmbio para a Austrália, em Uhum. geral, e assim para os Estados Unidos, né? Até foi, no começo, quando eu soube, foi uma frustração. Falei, não, não, eu quero ir para os Estados Unidos. Mas aí, putz, a Austrália foi tão legal que, Maravilhosa. né? E, bom, eu voltei, comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei um pouco, sempre fiz alguma atividade que gerasse algum tipo de receita, vai. Daí eu voltei, comecei a trabalhar, trabalhei na VASP um período, entrei na São Francisco, fiz a São Francisco, no meio da São Francisco bom, nisso tudo eu fiz muito, viajei muito, sempre viajei para o exterior muito. Depois da Austrália, eu viajei muito para os Estados Unidos, rodei os Estados Unidos inteiro passeando, que foi muito legal. Bacana. Fiz aquelas viagens coast to coast de Greyhound, de Uhum, ônibus, uhum. foi muito legal. Daí eu trabalhei na VASP, entrei na São Francisco. Do meio da São Francisco eu tirei um ano e pouco sabáticos aí. Fui morar na Alemanha. Uau, Morei um ano e meio na Alemanha, trabalhei em um projeto alternativo lá numa comunidade, morei numa comunidade alternativa. Trabalhei basicamente com restauração de imóveis antigos, olha só, interessante. antiguidades. Ah, Foi muito legal. Eu gostei muito da experiência de trabalho braçal. Me deu muita, sei lá, me deu uma outra perspectiva do mundo e era uma coisa que muito agradável de fazer, viu? Você tem lado físico e tal, mas você tem um lado, vamos dizer, não era, é menos estressante do que trabalho intelectual, muitas vezes. Trabalho perfeito. braçal. E era numa comunidade, a segunda maior comunidade alternativa da Alemanha, na periferia de Frankfurt, num lugar chamado Oberursel. E foi muito legal. Então, eu trabalhei com gente de vários países do mundo e, e aprendi muita coisa. Eu voltei, me formei, ah, Atuou fiquei como alguns advogado? anos, atuei como advogado, né, fiquei alguns anos buscando o que fazer. E daí, em um dado momento, eu comecei a escrever e fazer negócios na América Latina, Mercosul e América Latina. Uhum. Assim, quando estava começando o Mercosul, eu me envolvi nessa coisa do Mercosul e principalmente publicidade e cinema publicitário Tá bom. e o que tem a ver com publicidade no Brasil e no Mercosul. Trabalhei alguns anos com isso. Ah, e escrevi muito nessa época para muitas revistas do mundo, o mundo inteiro exagero, né? Europa, Estados Unidos e América Latina. Tá bom. Grandes revistas, Media International, que hoje em dia não deve nem existir mais. Acabou tudo, né? Impresso Mas, mais difícil, né? e mesmo online, muitas não sobreviveram. Mas Meio Mensagem foi minha grande base aqui no Brasil, escrevi muito para Meio Mensagem. Eles tinham um negócio chamado Revista da Criação na época, que era uma coisa linda. Eu tenho aqui todas as revistas em casa, maravilhoso. Eu contribuí bastante, era muito legal. Ah, daí começa, aí começa a esquentar. Eu tô, né, um dia em casa assistindo o Jornal Nacional. Acho que você quer que eu seja mais rápido, né? Mas é, Take your o, time, enfim. Mas que a gente tem muitas outras perguntas, eu mas sei, enfim. eu sei. Mas essa é uma história interessante. Eu Ah, estava assistindo o Jornal Nacional e vejo a primeira propaganda de internet no Brasil.
primeira propaganda que eu vi foi da Star Media. Sim. Star Media, como falava, Star Media, a comunidade número um da internet no Brasil, com um puta sotaque de meio argentino, sei lá. Sim. Ah, eles estavam entrando no Brasil. Eu falei, putz, esses caras precisam de mim. É. Eu estou vendo que eles estão fazendo tudo errado. Olha a propaganda que eles fizeram, né? Gastaram um dinheirão. Daí, bom, uma série de coincidências, eu acabei tendo uma reunião com eles e sendo contratado na sequência pela Star Media. Fui diretor de comunicação e diretor de. Antes disso, eu trabalhei na Low Partners América Latina, com publicidade, né? Agência. E também, eu cuidando de negócios na América Latina. E na Star Media eu fui diretor de comunicação. Entrei como diretor de relações institucionais e virei diretor de marketing e comunicação. Foi muito legal, aprendi muito nessa época do boom da internet. Nossa, Terminou, 99, 2000, 2001, enfim, tá bom. exatamente, exatamente. Em 2000, meados de 2000, segundo semestre, eu saí da Star Media, fui morar em Brasília e trabalhar no governo federal. Eu fui trabalhar com o governo eletrônico, né? Fui cuidar do principal site, eu e outras pessoas, não Uhum. era o único protagonista, dos principais sites do governo federal. O principal deles, que aglutinava tudo, era um site chamado Rede Governo, a gente que cuidava dele. Tá Então, bom. histórias e contatos muito interessantes. Foi um MBA de governo e de Brasília que, putz, foi e mudou a minha vida. Daí eu saí do governo federal e criei a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. Também num momento super oportuno, o comércio eletrônico estava começando a pegar e a Câmara contribuiu muito para o desenvolvimento do comércio eletrônico ao longo dos anos no Brasil. A Câmara foi muito importante, continua sendo uma entidade que tem o seu papel, né, muitas coisas pioneiras que hoje estão aí, a gente ajudou a criar, como a estrutura de chaves públicas do Brasil, por exemplo, assinatura digital. Sim, sim. Eu estava na primeira reunião Uau. que se teve no Brasil sobre o tema, no gabinete, ao lado do presidente da República. Ah, bom, fiquei na Câmara, foi muito, 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 muito legal, a melhor experiência de vida que eu já tive aí. Até 2006 saí e fui empreender de novo. Criei uma empresa de web TV. Nossa, cedo, hein? Ah, Naquela época, caramba. então, eu acreditava, eu dizia que eu falava que eu defendia a web televisação da internet, ou seja, que ia Sim. virar uma televisão via web. Ah, Então eu chamava de web televisação, e tudo ia virar vídeo, só que não virou como eu imaginava. Óbvio, usaram mais vídeo, tal, hoje usam muito vídeo, mas usam muito imagem fixa também. sim. Por exemplo, você não tem vídeo no comércio eletrônico. Então você É. vai ali, está na Americanas, último momento de compra, eu imaginava que ali, no último momento de compra, eu ia dar um vídeo para o cara para convencê-lo ainda mais da compra. Sim. Mas não, e a coisa não virou tão bem. Eu vendi a empresa na época, né, nada de muito milionário, né, e ela continua aí até hoje rodando com outras pessoas. Daí eu fui, minha mulher é francesa, então ia muito para a França nessa época. A gente foi para a França, ficar alguns meses, tô lá, me ligam e me chamam para trabalhar como presidente aqui no Brasil de uma empresa norueguesa Uhum. de web services, de Sim, serviços de hosting e internet em tal. geral, Perfeito. e outros serviços de web marketing e tudo mais. Eu aceitei e combinamos uma data para eu ir para a Noruega conhecer A a operação. empresa. Que era uma subsidiária, Uhum. uma afiliada da Telenor. Bom, no caminho me ligaram e falaram, eu estava na França, né, na Córcega, venha para a Croácia. Eu sabia, uma turma de amigos meus estavam lá reunidos,
fazendo numa reunião do WSA, World Summit Award, que é um prêmio que eu ainda represento no Brasil, Uhum. um dos maiores prêmios mundiais de conteúdo digital. E estavam tendo exatamente o júri, Grand Jury Internacional, e falaram, não, não, você está aí, nós estamos mandando passagens, você vem para cá. Eu fui para lá, cheio de energia, um lugar lindo, fiz muito esporte, corri, acho que durante uma semana, mais de 80 quilômetros, mais, próximo de uns 100 quilômetros, Uau. uns 15 por dia, bike e natação e mergulho e tudo mais. No último dia, eu errei, fui dar um mergulho de um pier, errei no cálculo A da distância. maré e tudo mais, e já tinha mergulhado dali, mas em outra situação. Eu sei que eu errei no cálculo e mergulhei, bati a cabeça no chão. O chão lá na Croácia, em geral, é de calcário, de pedra, muitas vezes, ou seja, ou pedregulho, ou seja, duro, o chão não é areia fofa. E quebrei o pescoço e me salvaram, né? Pularam na água, me retiraram e eu fiquei tetraplégico. Voltei para o Brasil, né? Voltei já pensando, caramba, o que, que eu vou fazer, né? A empresa queria que eu continuasse com eles, eu falei, não, gente, não tem a menor chance, eu não sei nem o meu nome se continua Cid Torquato, né? Talvez tenha mudado, eu não sei ainda, eu preciso reaprender. Mesmo assim, eles me contrataram durante 4 meses como consultor. Eu fechei um grande negócio para eles nesse período, um negócio que manteve a empresa Viva. viva Tá bom. por muitos anos, até hoje, né? A pessoa que eu apresentei é sócia da empresa. Daí eu falei, bom, não vai ser lá, porque presidente é eufemismo para vendas, né? Então, Uhum. vendas você precisa ficar visitando, Sim. vendendo, né? Eu não tinha condições na época, né? Não sabia nem como sair de casa. Falei, bom, vou montar um escritório de advocacia. Conversei com muita gente, fui convidado a integrar um escritório conhecido, Uhum. bacana, né? Aqui, de um grande amigo meu que foi muito gentil. Só que eu tô para começar lá, eu conheci a doutora Lina Mara Riso Batistella. Ela era médica, fisiatra, é médica, fisiatra das boas, né, da cadeira, ela tem dela a cadeira de fisiatria atualmente da USP, mais uma cadeira que ela conseguiu. Também a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E em março, eu a conheci umas 2 semanas antes, fui à posse dela, e na posse ela me convidou para fazer parte, foi no Palácio, né, do Governo, Serra, todo animado lá, aquela animação por ver as coisas acontecendo, né, nessa seara da pessoa com deficiência, que é tão difícil. Uhum. E daí ela me convidou e eu abandonei, não segui mais o plano Da de abrir o escritório de advocacia. advocacia. Virei coordenador da secretaria, ela me deixou fazer trabalhos muito bacanas na área de tecnologia, até virar secretário adjunto, Junto. onde além dessas atividades que eu já tocava, comecei a tocar outras atividades institucionais. Daí eu estava lá, fiquei muitos anos lá, né, e até o João Dória me convidar para fazer parte do governo dele, na gestão dele, da Prefeitura de São Paulo. Muito legal, isso mudou minha vida, o João Dória mudou minha vida. Né, eu era muito mais preguiçoso, Jura? né, Ah. porque a deficiência, você pode conversar com outros tetras, Uhum. principalmente, né, você tem particularidades, né? Uhum. Eu conheço o tetraplégico, muitos, né? Passa muito tempo deitado, né? Ou seja, é mais confortável, é difícil, ficar sentado dói, Dói. né? Custa. Então, eu ficava muito tempo sem fazer nada, ou assistindo televisão, ou sei lá, em casa. E o João Dória me tirou, eu fui para. Hoje em dia eu não aguento para ficar em casa. Quero ir para a rua. Não, eu sou um cara de rua. Eu agora, Perfeito. obviamente que não estou, mas eu vou visitar as entidades,
E depois, com a saída do João Dória, Bruno Covas, um cara extremamente sensível, aumentou o apoio, ainda que a secretaria já tinha, e a gente Uhum. conseguiu fazer muita coisa. Eu estou muito, muito satisfeito, feliz, orgulhoso, Que né, bom. honrado, né, de ter feito, estar onde eu estou e ter feito tudo que eu fiz. Que legal. Sim, mais Bacana. ou menos isso. Parabéns pela Falei, história. você acha que Ah, falei muito? Você não, acha que é muita tá, coisa? tá tudo bem, tá? Eu acho que a história é rica, foi bem interessante. A gente já vai falar da secretaria, mas antes eu queria dar um panorama para quem está nos vendo em relação a qual é o universo de pessoas com deficiência ahn, no Brasil e em São Paulo, né? Então eu estou usando um dado que a Débora, que está nos assistindo e que trabalha contigo lá na secretaria, fez o favor de me passar. O último censo que a gente tem é um censo de 2010, no qual quase 45 milhões de pessoas no Brasil se declararam ter algum tipo de deficiência. Porém, o IBGE, em 2017, fez uma revisão desse censo, 7 anos depois, e aí ele passou a considerar pessoas com deficiência apenas, abre aspas, aquelas que responderam não conseguir de modo algum ou ter grande dificuldade para ouvir, enxergar ou se locomover. Então, é com base nesse recorte revisional feito em 2017 que eu digo que atualmente no Brasil existem 15 milhões 750 mil pessoas, e falando especificamente da capital, por essa mesma revisão e critério, a gente está falando de 810 mil pessoas, das quais 42%, 345 mil, se declararam pessoas com deficiência visual, 27% com deficiência motora, 16% com deficiência intelectual e 15% com deficiência auditiva. A gente sabe que potencialmente esse número é bem maior, não só porque de É. 2017 para cá o número aumenta, mas tem vários exemplos. Se a gente pegar e avaliar que o autismo só foi declarado deficiência no final de 2012, o autismo não está aqui nesses números. Mas o meu objetivo foi só dar uma cor para dizer que muita gente não conhece, acha que é uma minoria. Não, a gente está falando de, em São Paulo, por baixo, 1 milhão de pessoas. É. Dito isso, Cid, fala para a gente um pouquinho sobre a atuação da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Quais são os principais desafios? E aí eu já encaixo uma segunda pergunta. A gente sabe que a secretaria é uma secretaria meio e não secretaria fim, né? Como a Secretaria da Educação, da Cultura, do Do Esporte, da esporte. Saúde, enfim. Isso é uma vantagem ou uma desvantagem? Ou seja, é uma vantagem você ter uma secretaria que você tem uma amplitude de atuação maior, mas é uma desvantagem você não ter a cartada final? Conta um pouco, por gentileza. Boa pergunta. Bom, Obrigado. deixa eu voltar um pouco atrás na questão do IBGE. Né? Muita gente, quando em 2010, eu lembro disso, saiu os 45 milhões de pessoas que têm deficiência no Brasil, eu falei, impossível. Impossível, é. Né? Brincando, eu falei assim, truco. Na época eu exatamente usava essa palavra sempre, truco. Né? Não é mentira, não é verdade. Uhum, Não pode ser. Né? Esse número está errado. uhum, Depois, com o tempo, eu vim saber por quê. A metodologia, o que eles usam, está equivocada. Eles fazem 4 ou 5 perguntas. Espera, deixa eu pensar. Acho que são 4. Então, assim, você tem algum problema para enxergar? É mais ou menos assim. A primeira é não, ou alguém na sua casa tem? Não. A segunda é um pouco, a terceira é mais ou menos e a quarta é muito. Mais ou menos isso. 4 perguntas, não, um pouco, médio e muito absoluto. Olha a loucura. Lá em 2010, eles consideraram todo mundo que respondeu sim ou um pouco como pessoa com deficiência. como um pouco como uma É. pessoa que deve ser. Só desconsideraram, obviamente, que respondeu não. Não. Ah. Então, quer dizer, você, o cara que tem usa óculos, então você tem uma dificuldade para enxergar. Você usa, não, mas não é uma deficiência. Então você está no primeiro, na primeira resposta. Uhum. Só que nessa primeira resposta, eles consideraram inteira essa primeira resposta,
que eles fizeram na revisão? Eles assumiram, tem um grande texto introdutório, assumiram a dificuldade que é medir população com deficiência no mundo inteiro, inclusive por conflito de protocolos, do que é ou não é deficiência. Uhum. Né? Você falou mesmo agora do autismo. Agora, no censo novo, vem uma pergunta específica sobre autismo. Uhum. Sim, sim, sim. A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Então, mas aí eles desconsideraram inteira a primeira pergunta. E com certeza, na primeira resposta, um pouco, tem gente com deficiências leves. Sim. Então, hoje, 6,7, que é o número que dá, só considerando as duas perguntas mais graves, as duas respostas mais graves, 6,7 é um número menor do que o número deveria ser mais ou menos 10% que é a média mundial. Então o IBGE ele não tem contribuído para a causa da pessoa com deficiência dando números corretos. Eu só falei tudo isso porque isso é horrível, você trabalhar nessa insegurança. Primeiro com 45 milhões, 24% da população. Depois eles viram e falam que é 6,7% da população. Quer dizer, é muito difícil você fazer políticas públicas. Sem os Ainda mais o dados. que aconteceu. Teve muita gente do meio, do governo e ONGs e militantes que abraçaram esse número de 45 milhões achando que mais é mais. Né? Mais, às vezes não é mais, mas é menos ou mais é incorreto no caso. Não ajuda a causa dizer que tem 45 milhões. Na verdade atrapalha, porque se você é um ouvinte qualificado, você vai escutar aquele número vai falar, não, espera um pouco, alguma coisa está errada. Exato. Né? Então, e daí 6,7 também não é real. Não é. Né? Então a gente está esperando, o número seria mais ou menos 10%. Então precisamos melhorar esses números. Isso é Perfeito. uma grande questão. Em todos os níveis. Eu preciso saber quantas pessoas com autismo tem. Claro. Eu preciso saber quantas pessoas com síndrome de Down Claro. tem. Eu preciso saber quantas pessoas com paralisia cerebral tem. Para a gente fazer políticas públicas legais. Até porque você tem um guarda-chuva grande que chama deficiência, onde está pendurado ali embaixo um montão de coisa que não tem uma nada a ver com a outra. Perfeito. Então, se eu não souber, né, o que eu tenho a ver, eu, deficiente, eu Cid de Torquato, tetraplégico, com alguém com síndrome de Down? Nada. Zero. Então eu preciso saber quantas pessoas com paralisia cerebral tem, tal. Para quê? Para quando a gente for fazer políticas públicas gerais e específicas, Ter eu dados poder confiáveis, claro. contemplar essa pessoa. Perfeito. Né? Bom, então esse é um grande desafio. E você já adiantou Partindo a minha disso, pergunta lá da frente do quão difícil, né, qual a importância de ter dados apurados, eu te agradeço. Mas voltando aí partindo disso, à secretaria. Partindo disso, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que faz 15 anos agora em abril, fez, né, dia 1º de abril, não é uma piada, pelo contrário, foi uma ação, uma resolução, um trabalho, né, um acontecimento, uma conquista que mudou a história da luta das pessoas com deficiência no Brasil. Né, você tem vários momentos e várias situações diferentes. Então aqui São Paulo sempre foi protagonista. Em 95 foi criada a CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade. Tem prêmios mundiais, reconhecimento mundial pelo trabalho que faz. E é muito importante isso, porque a luta da pessoa com deficiência, isso que a gente vive no Brasil, de uma forma ou de outra, né, pior ou um pouquinho melhor, é vivido no mundo inteiro. Isso, inclusive, em lugares onde hoje em dia os direitos são respeitados, imagina que 40 anos atrás não eram. Então, esse povo, as pessoas, todo mundo viveu essa situação. Porque o preconceito com relação à pessoa com deficiência, a ignorância, a falta de informação é geral no mundo. Isso que a gente vive aqui é muito parecido com o que os caras vivem ainda hoje em qualquer lugar do mundo. Óbvio, nos Estados Unidos, a gente pode discutir os Estados Unidos, você tem particularidades dos Estados Unidos que mudam a história, mas no fundo, as lutas são eminentemente as mesmas. Por quê? No cerne de tudo, infelizmente, tem um negócio chamado preconceito. Esse é o centro da luta da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência sofre preconceito
no mundo inteiro. Né, eu tento entender o porquê desse preconceito. Vamos, agora, esse é o grande trabalho, eu acho que da secretaria. Tentar quebrar o preconceito e promover o protagonismo da pessoa com deficiência. A Perfeito. Secretaria Municipal, ela foi a primeira secretaria a ser criada no Brasil. A de São Então, Paulo. ela ensejou depois, ela motivou Várias outras. várias outras, Uhum. municipais, estaduais, né, e mudou o movimento, até porque ela foi concomitante com o que estava acontecendo no resto do mundo com relação à Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Foi isso que mudou o approach, né, a pegada com relação à pessoa com deficiência no mundo inteiro. Então, de 90 não, de 2005, 2006 para cá, o mundo muda para a pessoa com deficiência, Graças a Deus. certo? Ainda tem muita coisa para fazer, Muito, tal, mas mas alguma coisa muita, já muita, caminhou. mas Perfeito. e a secretaria está nesse contexto. Ela vem porque há um reconhecimento de que as políticas para as pessoas com deficiência estão defasadas, Perfeito. enquanto outras estão acontecendo, essa não está. Então, você cria uma secretaria específica para ver se você acelera, e ela, como você disse, é uma secretaria meio. O que ela tem que fazer? A rigor. Ela não precisa nem ter orçamento a rigor. Uhum. Ela precisa fazer com que as outras secretarias façam o que elas têm que fazer. Do ponto de vista Se da pessoa todas com as deficiência. secretarias, se todas as outras secretarias fizerem o que ela tem que fazer, a Secretaria da Pessoa com Deficiência não precisa nem ter orçamento. Ela precisa ter um secretário articulado, um pouco de apoio, né, apoio do próprio gestor mandatário, Sim. né, ela tem que ter Um alguma força, respaldo, claro. respaldo para articular com as outras pastas o que elas têm que fazer. E isso em São Paulo efetivamente acontece? Porque aí, respondendo a minha pergunta lá atrás, se isso acontecer, passa a ser uma vantagem você ter amplitude. Eu estou enganado. Então, é o único jeito de fazer a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Porque não dá, não dá, não Você ser teria uma que ter secretaria 20. meio, É. ela teria que ser uma secretaria fim e ela teria que replicar coisas que outras secretarias já fazem. Então, Uhum. por exemplo, eu tenho atenção de saúde. Ah, não, eu vou criar uma atenção, uma rede de reabilitação que nós vamos cuidar para atender pessoa com deficiência. Não, Não é dá. coisa da saúde, Sim. né? Educação, não vamos reinventar. Então, ela tem que ser meio mesmo. A grande reclamação de todo mundo que já foi secretário e passou por secretarias assim, Uhum. né? Pode se apertar, de repente eles dizem que não. Se fizer uma live, falam que não, mas vão reclamar que suas políticas, sua agenda não é devidamente considerada pelas outras pastas, que existe resistência das outras pastas em seguir a agenda proposta pela Secretaria da Pessoa com Deficiência. Isso está aqui em São Paulo, em Manaus, em Curitiba, no Paraná, ou seja, no Rio de Janeiro, ou todo lugar onde tem secretaria, se você for falar com o secretário, fala, ixi, eu peno aqui com os meus colegas. Ah, eu assisti Você isso. corrobora isso? É, Desculpa te olha, colocar nessa o situação, mas. prefeito, não, eu sou muito grato, né, a todo o apoio que o prefeito Bruno Covas nos dá, né, e eu tenho um relacionamento extremamente Uhum. fluido com a grande maioria dos secretários. Uhum. Mas existem algumas resistências, Uhum. e algumas resistências geradas, né, lá no, subliminarmente por essa questão Do do preconceito. preconceito, e também resistências geradas né, porque às vezes a pessoa não entende que não dá valor à agenda. Uhum. Então, quer dizer, não é assim, uma escolha de repente, mas ele não vê valor na agenda que a gente está propondo. Então Perfeito. a gente tem sim resistências. Ah, né, menos eu acho que em outras gestões, a gente conseguiu fazer muito, conseguiu fazer o que as outras pastas fizessem muito, mas não foi toda a minha agenda que foi abraçada, né? Uhum. Eu acho isso
é normal, embora me irrite um pouco, né? Obviamente a gente quer que as coisas Tudo, aconteçam e sim, quando não tudo ao mesmo acontece, tempo agora. você fica meio irritado, Mas para mas uma secretaria de 15 anos, né, talvez seja um pouco parte do processo essa conquista, né? e tem, você falou bem, essa conquista. É muito prazeroso dentro num universo como esse, que você sabe que tem resistências onde for, né, de várias naturezas, você vê as coisas acontecendo. Então isso, você vê as conquistas acontecendo de fato. Eu ia te. E essa pouca dificuldade, ela obviamente ela dá um gostinho extra. Preferiria que não existisse, mas né, a gente comemora muito cada projeto que a gente consegue fazer. Legal. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Primeiro, duas perguntas em uma. Na tua visão, quais são as áreas, do ponto de vista da inclusão e da diversidade, educação, esporte, cultura, saúde, enfim, estão mais ou menos desenvolvidas do ponto de vista de política pública no Brasil e em São Paulo? E depois, o que na tua visão foi a principal contribuição do teu mandato que termina no final do ano? Então, daqui a alguns meses, quando você entregar essa primeira parte, não sei se vai ter uma continuidade, enfim, mas o que você olha para trás e fala, olha, aqui foi uma grande conquista minha e do meu time. Então, primeiro, o que é referência ou o que É. falta em termos de política pública nas áreas e depois o que foram os teus principais projetos e conquistas, por favor. Bom, em geral, as coisas começaram a acontecer a partir de 95. Então, Uhum, você tem no Brasil inteiro muita evolução, uhum, né? Não só em termos normativos, uhum, né? Em termos práticos. Aqui em São Paulo, nós somos a referência em tudo, né? perfeito. Ó, pode ser que ali Curitiba tenha uma coisinha que é melhor que São Paulo, sei lá, mas no todo e na média, São Paulo é a grande referência. Então você pega transporte, embora o nosso transporte não seja ideal ainda, é a grande referência nacional. Você pega educação, embora você vá lá e você vá ver falhas tremendas e as pessoas querendo acertar, mas ainda de alguma forma errando ou fazendo menos do que deveriam, mas é a melhor do Brasil. Você Você está pega, falando de né, educação no geral ou educação inclusiva? não, isso, inclusiva, Uhum, inclusiva, né? Em geral, São Paulo é a referência. uhum, Então, a gente melhorou, muita coisa aconteceu aqui nesse período, inclusive nessas áreas que são referências, né? Na área da educação, na área de transportes, nós conseguimos avançar em algumas frentes. Na área da cultura, nós avançamos muito. Foi um ponto que eu tive muita atenção dos secretários que estavam nas pastas e a gente conseguiu evoluir bastante, uhum. principalmente em termos de acessibilidade comunicacional, uso de Libras. Hoje em dia tudo da prefeitura tem Libras, muito das coisas tem audiodescrição, de forma crescente legenda, espetáculos com esses recursos. A gente fez um trabalho grande de levar pessoas da periferia, pessoas com deficiência, da periferia ou de entidades ao circuito cultural da cidade. Então, fizemos muita coisa nessa área. Ah, e fizemos em outras, né, várias áreas aí agora, por exemplo, com a questão dessa crise do corona, nós, de forma pioneira, criamos com a SMADS, que é assistência social, um centro de acolhimento. Desculpa, posso te pedir para Você segurar isso, vai. porque eu tenho uma pergunta Ah, tá específica do bom. Corona. Eu Então, só. não, então ó, só terminando, Ah, terminando essa pergunta, a gente avançou em várias frentes, em todas as áreas alguma coisa, com certeza. eu diria, só para complementar, de áreas que eu propriamente conheço do trabalho da secretaria, eu diria que o emprego também não foi deixado de lado, né? Vocês Sim, têm uma iniciativa, até por, não só pela importância, mas eventualmente pelo gosto pessoal do livro que você escreveu, né? De empreendedorismo sem fronteiras, colocando o protagonismo da pessoa com deficiência através do empreendedorismo. Então, eu diria o emprego, eu diria saúde também. Tem um projeto de vocês bem bacana das para oficinas móveis, né?
tem esporte, né? Tem o futebol dos amputados, enfim. Então, em cada área onde a gente, aqui do lado do empreendedor social, busca conhecer, a gente vê que a secretaria, pelo menos nessa gestão, está bem atuante. Tem, assim, tem alguma área, então, vou fazer uma pergunta mais direta ou contrária. Na tua visão, qual é o setor, qual é a área que está mais deficitária no Brasil e em São Paulo, do ponto de vista da inclusão e da diversidade, Cid? Olha, tem avanços para todas as áreas. A gente Uhum. tem que melhorar transportes, mas o que eu vou tentar ainda fazer, mas com essa crise atrapalhou bem. A menina dos meus olhos, né, ou seja, a coisa que eu queria fazer muito, era ter criado ou feito uma parceria com a Rede Lucir Montoro, Uhum. mas um novo centro de referência em reabilitação na Zona Leste. Zona Leste, né, milhões de pessoas moram lá e mais ou menos, arredondando para mais, para criar o impacto, mais ou menos 50% do tráfego do Atende é levar gente da Zona Leste para a Zona Sul aqui, nem Zona Sul aqui, Sim. Ibirapuera, para a CD e outros Uhum. centros dali. Então, o que eu, né, assim, você falasse, que você sai frustrado? Não, mas uma pequena frustração que eu tenho, que espero que ainda dê tempo, ou que eu, sei lá, consiga plantar para o mandato seguinte, alguém termina isso, se obviamente a gente não estiver lá, Uhum. é um centro de reabilitação na Na Zona Zona Leste, Leste. do lado, na verdade, eu já Uhum. tem até local, do lado do metrô de Itaquera. E eu gostaria de fazer também nessa linha uma reformulação, requalificação, repaginação Uhum. da rede SER, que é Uhum. da rede dos Centros Especializados em Reabilitação. Uhum. São mais de 30 centros na cidade de São Paulo, é um negócio fabuloso em termos de número. Eles funcionam bem, atendem a população, dispensam cadeiras de rodas, órteses, próteses, o que precisar, Uhum. mas poderia ser melhor, poderia ser mais abrangente, poderia ter menos fila, e a gente conseguiu alguns avanços, mas eu não consegui fazer essa rede de referência que eu gostaria. Perfeito. Eu tirei as legendas porque elas estavam atrapalhando, então, para quem chegou agora, a gente está batendo um papo. Eu estou batendo um papo com o Cid Torquato, que é o secretário municipal da pessoa com deficiência em São Paulo. Cid, você falou de São Paulo ser uma referência, mas citou bons projetos em outras cidades. Eu queria te perguntar se existe algum tipo de intercâmbio, né, de benchmarks, de referências de projetos de inclusão e diversidade com outras cidades, em outras regiões do Brasil, e como isso é feito. Olha, você deu uma excelente ideia. Olha, não falei no começo que essas lives geram boas ideias? Parece óbvio, né? Parece óbvio que a Deveria gente tem que existir, sim. deveria, mas não existe isso de forma fluida. Acho que Puxa é uma vida. falta, uma ausência, né, de articulação da própria Secretaria Nacional. Ela devia estimular esse trabalho. Eu, pessoalmente, tenho contato com pessoas, outros gestores no Rio de Janeiro, né, em Manaus, em Curitiba, em cidades do interior de São Paulo. Tem cidades que têm secretarias, tem cidades que têm coordenadorias, que eu, Uhum. inclusive, ajudei a criar quando estava no Estado. Então, eu tenho alguns contatos, mas isso não é feito da forma fluida, né, e produtiva como poderia ser. Você me deu uma boa ideia. Se você Então, quiser, inclusive, a gente pode é, tentar articular isso juntos. eu acho que as ONGs, as entidades, o terceiro setor, eventualmente pode apoiar nesse aspecto, porque, ainda que não de forma ideal, existe muita troca de informação entre entidades de cidades ou de regiões diferentes de terceiro setor que fazem mais ou menos a mesma coisa. Então, quem sabe a gente pode marcar outra reunião como a que a gente já fez lá na secretaria, multidisciplinar, com várias ONGs e que a gente foi, inclusive, muito bem recebido. Falando em boas ideias e também nessa linha de tentar otimizar e pulverizar a informação, como é que você enxerga a, como é que a gente pode melhorar a interdisciplinaridade
entre as deficiências. Trocando em miúdos, a gente vê vários avanços em frente. Eu vou citar um. O pessoal do TEA, do transtorno do espectro autista, fez recentemente avanços significativos, né? Você citou a questão da inclusão específica de perguntas em relação ao autismo no censo, tem a lei Romeu-Mion que coloca, que discrimina exatamente o autismo como uma deficiência, vai ter a carteirinha, etc. E aí todas as frentes têm as suas conquistas. Como é que a gente faz para que a conquista de uma frente específica, de uma luta ou de uma deficiência possa ser positivamente contaminada, ou seja, que todas as outras necessidades diferenciadas, todas as outras deficiências se beneficiem do ganho de uma delas? Boa pergunta. É o seguinte, eu acho que, para começar, a gente está faltando militância, está faltando união, está faltando jogar melhor o jogo político da pessoa, né, em prol da pessoa com deficiência. Como muita coisa aconteceu nesses 15 anos, as pessoas foram ficando talvez mais preguiçosas ou vendo que, né, as coisas estão acontecendo, então a luta política meio que ficou em segundo plano ou não é ativa como era 30 anos atrás ou 20 anos atrás. Então isso é um negócio que precisa ser corrigido. A gente ia fazer agora, nesse período, em março, tivemos que cancelar, uma reunião com todas as ONGs de São Paulo que lidam com pessoas com deficiência, pensando nisso. Eu ia fazer também uma reunião com todos os... Eu chamei meio jocosamente lá entre nós para representar uma reunião chapa branca. Ia chamar todo mundo chapa branca que tinha a ver com deficiência. Então, nós, o Ministério Público Estadual, Federal, o Ministério Público do Trabalho, juízes, ou seja, todo mundo chapa branca, defensoria, né, Uhum. para conversar sobre né, essa coisa da união, de esforços e tudo mais. Uhum. Então, eu acho que falta um jogo político melhor, né, melhor articulado. Estão faltando lideranças né, para esse movimento. O movimento está fraco. É verdade, você A gente sabe que... precisa. Perdão, Não, só só isso. para Não, só completar. isso a gente precisa, por favor. É verdade. Falando especificamente sobre a síndrome de Down, que não é, eu como membro do Serendipidade, a gente fala em deficiência intelectual no geral, mas como eu tenho um filho com síndrome de Down, é uma realidade mais próxima. Então eu tenho muito contato com gente que atua nesse meio. E realmente teve uma turma fenomenalmente boa que se juntou, né, há décadas atrás e contribuiu muito para muitos dos avanços que a gente tem, não só das pessoas com deficiência, mas da síndrome de Down em si. E essa nova turma, da qual eu me incluo, né, a nova geração, ela, não sei te explicar porquê, não tem o mesmo interesse e, consequentemente, não tem o mesmo protagonismo no meio político. Então, estou te contando isso para te dizer que tem um movimento paralelo, né, de unir cada vez mais. Eu acho que a gente já tem uma boa união, mas unir quem já fez muito e sabe o caminho das pedras político com quem está chegando agora, está com energia, está com sangue nos olhos, para que a gente não perca esse importante lugar de fala no meio político, não só para avanços, até para uma questão de defesa, né? Com Então, certeza. falo isso Boa, também como uma bem parcela de falado. responsabilidade de quem tem que olhar com um pouco mais de carinho para esse tema. Então, e isso é o seguinte, por que a gente precisa ter mais preparado agora, mais juntos, melhor politicamente? Porque as questões deixam de ser básicas e passam a ser É sofisticadas. verdade. Então você não precisa, não é mais a rampa. Ah, Assim, é vai verdade. ficando, É as verdade. É demandas vão ficando verdade. mais sofisticadas. É E verdade. elas precisam de gente qualificada para, inclusive, propor, para trabalhar né, as As defesas, soluções e por que as tudo. soluções, por que isso, por que aquilo. Então, as grandes lideranças do movimento da pessoa com deficiência foram e são ainda, em alguma medida, as pessoas com sequela de pólio. Esses caras mudaram a história. Uhum. Você assistiu o Crip Camp lá? Não, Não, não. assista o Crip Camp Tô anotando No aqui. Netflix. É um documentário É. que a figura central é a Judith
Hillman, que é Aham. um pilar, né, uma referência enorme de conquista de direitos das pessoas com deficiência nos Estados Unidos. Aham. E é muito legal, deixa eu só fazer um comentário, que não Ah, tem, além de ser nos Estados Unidos, aqui também talvez, mas o movimento não só era liderado pelas pessoas com sequela de pólio, mas muito pela comunidade judaica, com filhos e parentes com deficiência. uhum. A Não Judith sabia. Hillman, Uhum. a Judith Hillman, que é o grande nome Uhum. né, dos direitos da pessoa com deficiência nos Estados Unidos, Uhum. talvez um dos maiores nomes do mundo, né, judia. O Crip Camp era que foi um start para muita coisa nos Estados Unidos, era frequentado por muitos jovens judeus. Olha Eu que acho muito interessante isso. interessante. Já anotei. Muito interessante. Você pode ter certeza que eu sou curioso e vou atrás. Não, e tem um livro da Judith Hillman também. Uhum. Vou anotar. Chama Being Human. Tá bom. Né, uma brincadeirinha aí entre human e E human. o Né, sobrenome? Tá bom. não, é muito interessante isso, viu? Para você que está na questão política também, é muito interessante ver esse filme. Eu ainda não tô. Eu tô namorando ela, mas Não, vamos lá. Não, não, mas política não. você, Hã? política em geral, o que você Não, faz é sim, política, ativismo, ativismo. ativismo. Se você me permitir, um parêntese, já que você falou em filme, eu preciso fazer essa sugestão. Eu acabei de assistir um filme no Netflix chamado O Milagre da Sétima Cela. Você já escutou falar? Não. Olha, é uma história de um pai com deficiência intelectual e uma menina. Eu não vou falar mais nada. É um filme que eu precisei 3 tentativas para conseguir ver, porque é um filme com cenas difíceis, né? Eu tenho um filho com deficiência, mas é um filme muito, 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 muito lindo. Recomendo a todos. Desculpa o parênteses. Cid, caminhando para o final, queria falar um pouquinho sobre esse cenário que nos atinge, que é a pandemia. O que tem sido feito de diferente pela prefeitura, especificamente pela tua secretaria, para tentar ajudar quem realmente está precisando? Por favor. Henrique, como o tempo corre, não, acho que eu falei demais me Não, apresentando, não, mas meu olha, Deus. então já vou te Na avisar próxima aqui. aprendi, hein? Se cair, para não ter pressa, eu volto, você pede a autorização de novo e a gente termina numa boa. É que como eu deixo a live Não, no YouTube, salva depois, no YouTube ela fica 1 hora. Mas vamos lá, vamos até cair. Se cair, ficam todos mas avisados é que a gente volta, hein? muito. Que loucura. Bom, Papo boa bom é pergunta assim. aí. É o seguinte, a gente tem feito muita coisa bacana, viu? Bom. Primeiro, um cuidado muito grande com pessoas com deficiência em situação de rua. Criamos esse centro de abrigamento específico para moradores de rua com deficiência. E mais, não é só para tê-los juntos, é para aprender quem é esse cara, o que ele pensa, por Não, que ele tem está um na rua. mapeamento, não? Fraco. A gente está Fraco. tentando melhorar agora. Uhum. Quem é esse cara? O que ele precisa? Como é que está a cadeira de rodas dele? Como é que está a muleta dele? Ele tem cegos, tem surdos, tem uma grande maioria de deficiências intelectuais e borderline com problemas mentais em geral. Uhum. Então, mas a gente precisa estudar, saber quem é esse cara, Uhum. né? Por que ele está na rua? Como é que a gente pode ajudar? A gente já está fazendo isso, por exemplo, dia 30, a nossa Paravan, na Paraoficina Móvel, teve lá consertando equipamentos Prótese, ó. dessas Equipamentos, pessoas. perfeito. Né? Bom, paralelamente, a gente viu que na Europa, instituições, entidades de abrigamento de idosos em asilos e de pessoas com deficiência foram aniquiladas. Uau. Você tem mesmo nos Estados Unidos histórias aí de centros né, de acolhimento e tal, Uhum. que morreu todo mundo, né? Coisas terríveis. Então, nós estamos monitorando com grande cuidado as entidades de abrigamento de pessoas com deficiência em São Paulo. Já são entidades carentes, lidam com crianças e jovens e adultos abandonados, é uma tristeza tremenda, né?
Então nós estamos monitorando, dando equipamentos para que eles evitem o contágio a qualquer custo e também que se mantenham nesse período no qual as doações caíram muito. Muitas Uhum. delas vivem de doações. Sim, doações Então nós financeiras, estamos sim, sim, sim. doações, a gente está dando alimentos, então, ou seja, estamos monitorando essas entidades para ver tudo que a gente pode fazer para elas. Fora isso, a gente tem mapeado também famílias em situação de vulnerabilidade com algum ente com deficiência, para também dar cestas básicas e kits de higiene e fazer que A precisar iniciativa ser privada tem feito. participado desse movimento, Cid? Boa pergunta. Basicamente via doações de iniciativa privada, Que bom, certo? que bom. O governo tem investido, a Prefeitura de São Paulo tem investido, mas também tem captado junto ao setor Sim, privado, que tem contribuído bastante. Então, perfeito. A as gente, cestas estão sendo manipuladas aí pela Cruz Vermelha e entregues a milhares, né, de pessoas de São Paulo. que bom. Pelo menos isso, né? O mínimo de dignidade e Mas dá medo, viu? Como na Europa e Estados Unidos, né, asilos inteiros sim, devastados. sim, A gente não quer que isso aconteça aqui. Deus me livre. Então, a gente está sabendo aí, ainda está todo mundo numa situação ainda confortável, assim, apreensiva, mas nada aconteceu ainda. Então, esperamos que, né, a gente consiga preservar essas entidades. Quem quiser Ah, ajudar, Cid, só para entender. outra coisa que a gente fez também que foi, abrimos uma linha de financiamento para projetos, para entidades de pessoas com deficiência, projetos pequenos, vão ser 20 projetos de R$ 30.000. Bom, isso obviamente dá para fazer uma reforma pequena, comprar Sim, equipamentos, sim. mas a nossa secretaria nunca tinha feito algo similar. Então eu reservei, no começo eu tenho até mais recursos se eu quiser fazer um outro. 600.000 para, inclusive, testar o modelo. Perfeito. Agora nós estamos testando, espero que dê certo. Eu vi o chamamento. Então, convido a todos aí que estão nos assistindo, se quiserem contribuir, é só entrar no Instagram da secretaria, que a gente postou e vai voltar a postar, para contribuir de alguma maneira. Só repetindo, se cair, em tese faltam 2 minutos, o Instagram costuma cortar a live em 1 hora, mas eu já fiz lives que ele não cortou. Se cair, a gente volta, se você não se incomodar, para pedir autorização de novo, só para a gente fazer uma finalização, porque eu tenho algumas coisinhas para falar. Eu queria te dizer, Cid, e para todos que estão nos assistindo, que, se Deus quiser, no começo da semana que vem, agora, vai entrar, a partir do dia 4 de maio, a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, junto com o Serendipidade, com o Instituto Alana e com uma junta médica, está fazendo um hot site de informações relacionadas à pessoa com deficiência intelectual, mais especificamente síndrome de Down e Covid-19. Como se fosse um guia rápido de perguntas e respostas, o que fazer, o que não fazer, e com muitas referências de outros estudos diversos, muito bem feitos, para orientar. Isso deve sair muito em breve, está em fase de revisão. Te dizer também que assim, a gente teve alguns contatos e eu quero te dizer que eu fiquei muito bem impressionado com a maneira, né, de quando eu te conheci, não só com a tua história, mas da maneira como você conduz as coisas no teu gabinete. Posso contar aquela história rápida de quando a gente se reuniu, só para exemplificar isso que eu falei? Claro. Posso? No começo do ano passado, saiu um decreto, se não me engano, eu não sei o nome técnico, mas acho que é um decreto, que revogava o direito de pessoas com deficiência de isenção do rodízio, restringindo essa liberação só para quem fosse uma pessoa com deficiência motora. E aí, isso, caso mantido, prejudicaria muitas pessoas que não são pessoas com deficiência motora, mas que têm dificuldade de locomoção, né? E aí todo mundo se reuniu, enfim, a gente entrou em contato contigo no mesmo dia. Você marcou uma reunião conosco, né? Foi um grupo de entidades
E na hora você escutou, falou, antes mesmo da gente falar, você já tinha falado, olha, nos enganamos, está revogado, não se preocupem e tal. E como o assunto estava resolvido, você já viu como é que a gente poderia contribuir para projetos futuros. Você lembra disso, né? Claro, e outra, isso foi um erro da portaria, na verdade, é, é, a portaria em si não estava errada, foi aquilo que eu também falei na época. Sim, Ah, o, ali eles falavam de problemas de mobilidade, e problema de mobilidade não é só problema motor, sim, né? claro. É possível, você, alguém com uma deficiência intelectual, é, é, muitas das pessoas têm problema de mobilidade porque talvez faltem referências, Sim, claro. informação, memória, sei lá. Então, a portaria em si não estava errada, mas ela criava um problema a mais. Uma criou esse impacto dessa coisa negativa de falar, putz, cortaram direitos aí, olha só. Então isso foi super negativo. O segundo, que criava mais um problema que era quem que atestava o problema de mobilidade? O médico. Só que a gente tem problemas seríssimos com atestados, com os laudos médicos. Uma boa parte dos médicos não sabe fazer laudos. Não Então, sabia. isso ia dificultar o acesso ao direito. Então, provavelmente, por exemplo, você que tem um filho com síndrome de Down, o direito continuava lá. Só que ia ser um pouquinho mais difícil para você conseguir o direito, Comprovar, você perfeito. ia comprovar o direito. Então, depois eles universalizaram, quer dizer, a pedido nosso e tudo mais, entenderam e universalizaram de novo e, né, tirou esse problema da frente. Em tese, a portaria não estava errada. Porque o que acontece, Henri? Quando você tem um serviço público e você abre uma exceção para um grupo, uma das questões que você tem que enfrentar é a quantidade de fraudes que você vai receber. É um Uhum, absurdo, você não imagina. infelizmente. Você precisa de um time inteiro só para ficar detectando fraude. Fraude. Então, muitas vezes, depois você acaba inviabilizando o serviço Uhum. pela aquele contexto. Então, a portaria em si foi tema de muito estudo, ela não estava necessariamente equivocada, mas a compreensão sobre ela estava, né, e a visão política contra ela, e também faltou, não, e faltou não, e também tinha essa complicação em você, e sempre fica mais difícil de você conseguir o Seguir direito. o direito. É. Resolvemos. Eu exemplifiquei, eu ilustrei aqui, eu trouxe o exemplo, não tanto para falar da portaria, mas sim para ilustrar a tua postura, né, aberta, de escuta e de tentar resolver o quanto antes. Então, eu te agradeço também por isso, porque no final das contas é muito importante que a gente, todos, né, que queiram, possam ser escutados e aí a secretaria ser muito expedita, rápida numa decisão e não precisa ser sempre sim, mas em tomar a decisão. Cid, o Instagram foi generoso com a gente, ele não caiu em uma hora, então acho que o papo tá bom e eles estão escutando lá, acho que da Califórnia. Eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa antes da gente encaminhar para os agradecimentos e a finalização. Bom, só na linha do que você estava falando, dessa minha abertura, isso é muito mais, Henri, eu vejo isso muito mais como um respeito ao cargo, né, Perfeito. respeito ao prefeito Bruno Covas, que me mantém lá e acredita no meu trabalho, respeito às pessoas com deficiência, né, eu tenho que fazer isso. Um secretário que não faz o que eu faço está errado, né? Na verdade, você está ali, você é um servidor público que tem que estar aberto a escutar a população como um todo, ou seja, né, não existe isso de você se trancar ou você se achar que é melhor ou pior, ou sei lá. Né? Eu falo com todo mundo, eu gosto de ir para os bairros, para a periferia, encontrar as pessoas, gosto de visitar as associações, e quero, de fato, honrar essa
posição. Eu sou de uma época que ser secretário era ser muita coisa. Né? Era ser, né? Hoje em dia banalizou um pouco, qualquer, sei lá. Você tem secretários aí, ministros de tudo quanto é tipo. Não precisa ser secretário. Você tem qualquer tipo de ministro. Então, era assim, para mim, eu vejo como uma grande honra ser secretário. Então, eu honro esse lugar que eu estou, né, agradeço a oportunidade, a possibilidade de estar lá e quero, na medida do possível e do impossível, do que eu precisar fazer, quero o bem das pessoas. Quero também, em termos políticos, deixar alguns legados, né, evoluir. Né? Quero que na próxima gestão essa secretaria tenha ainda mais força do que tem agora. Quero que a próxima gestão conquiste mais coisas do que a gente fez. Porque da nossa gestão nós fizemos muita coisa. Nós Uhum. somos a gestão que mais realizou nessa secretaria. Até porque, agradeço Dória e Covas de novo, eles escolheram uma pessoa com deficiência para tocar a secretaria e não rifaram a secretaria, né, Em troca de partidariamente, apoio. não deram para outro partido, como fizeram nas últimas duas gestões, onde tinham lá secretários até bem intencionados, são amigos meus, gente que eu conheço, mas que não entendia a causa, Uhum. né, não é uma secretaria, até pela questão do protagonismo da pessoa com deficiência, fica chato ser uma secretaria tocada por alguém que não tem deficiência. Cadê o protagonismo da pessoa com deficiência? Então, eu cheguei lá, tinham 4 ou 5 pessoas com deficiência numa secretaria de 70 pessoas. Hoje, na mesma secretaria, não, na verdade eram 70, eram 80 e poucas. Hoje nós temos 70, aumentaram o número de estagiários, 52, 53 funcionários, 19 estagiários, nós temos 30 e poucas, quase 40 Uma pessoas com deficiência. representatividade bem maior. Quase 40% da força de trabalho. Eu Na- não conheço nenhuma na- outra instituição, nada sobre nós sem nós. não conheço nenhuma outra instituição que tem tanta gente com deficiência trabalhando. Que E legal. trabalhando de forma protagonística. Sim, sim, sim. Então, né, isso eu espero que seja um legado que fique. Outra coisa que foi, né, uma insistência nossa, meio óbvio, mas que eu espero que fique aí para o futuro, é a questão das calçadas. Né? Uhum. Calçada sempre foi. As pessoas vieram por espasmo. Opa, tem espasmo, faz um pouco de calçada. Né? Calçada não tem que ter espasmo. É programa, política pública de investimento de 200 na cidade de São Paulo, quanto você conseguir. Mas o meu número é entre 200 e 300 milhões todo ano. 300 milhões é o número mais legal. Em 2 mandatos, um pouquinho mais talvez, você tem uma outra São Paulo. Quando nós chegamos a essa gestão, não tinha nenhuma dotação no orçamento, você abre o orçamento, lê daquela época, não tem uma dotação calçada. Não tem. Agora tem já. Já Nos tem? orçamentos. Agora tem. Né? Legal. Então agora todos os anos vão ser investidos Que legal. 200 ou 300 milhões. Aí a Parabéns. gente muda a questão das calçadas de São Paulo. Claro. Olha, eu realmente trato do assunto, trabalhei esses 3 anos e meio, vou continuar aí até o final do ano, trabalhando com o maior afinco, né, maior dedicação, né, maior respeito que eu já tive na minha vida por qualquer cargo. Né, trabalhamos, tem uma equipe bacana, né, que aprendeu né, e pegou esse pique todo e somou esse pique todo, né, e trabalha bem. Que Mas legal. eu continuo sempre querendo mais. Eu quero mais, eu quero fazer mais, quero conquistar mais, eu quero fazer mais gol. Para mim, essa história é fazer gol. Muitas vezes eu comemoro, mas espero que a população comemore Mole também, também. porque não são coisas fáceis de fazer. Né? Demanda, muitas delas demandaram esforços tremendos de convencimento e tudo mais. Porque além de fazer o projeto, muitas vezes você tem que vencer a barreira atitudinal, né?
explicar informação, enfim. Precisa dos outros para tudo. Como a gente é verdade. meio, eu preciso Precisa dos outros dos para outros. tudo. Então, né, então eu sou muito, né, muito feliz Que legal, profissionalmente, que legal. de estar nessa posição. E o meu sonho, vamos dizer assim, você não perguntou isso, mas eu Não, vou fora o centro de contribuir com a... reabilitação na Zona Leste, o Não, segundo sonho. Hã? o sonho é o seguinte, se eu continuar na gestão pública, Uhum, seja ela municipal, estadual, federal, não importa. Se eu, a partir de saindo da secretaria aqui, terminando a nossa gestão, eu sair uhum. e continuar na gestão pública, eu gostaria de assumir uma outra secretaria que não fosse a da pessoa com deficiência. Que legal. Gostaria de, porque isso seria a prova cabal, a prova pessoal, né, da, do protagonismo da pessoa com deficiência. Sem Então, dúvida. quer dizer, que eu tenho condições, né, e sou gestor bom o suficiente para gerir qualquer pasta e não apenas a pasta da pessoa com deficiência. Perfeito. Então, eu acho que, né, além das questões pontuais que eu gostaria de realizar, em termos de ocupar espaços, né, Seria o isso. que, se eu continuar na gestão pública, Olha, seria, pelo teu seria uma histórico, outra pasta. pelo teu protagonismo, pela tua persistência, eu não tenho dúvida que mais hora menos hora vai acontecer. Por enquanto, eu te agradeço demais pelo teu trabalho, agradeço pelo trabalho da tua equipe, agradeço por você ter se disponibilizado nessa hora e pouquinho conosco aqui na live, dividindo conhecimento, batendo papo, com descontração, e dizer que do nosso lado eu também estou à disposição para aquilo que você precisar e torcer aí para que até o final do mandato esses teus sonhos, essas tuas vontades ou se concretizem ou no mínimo se encaminhem, tá bom? Legal, olha, e para quem nos escuta, podem me seguir no Instagram, no Cid Facebook Torquato. também. E outra, quem se tiver alguma pergunta, alguma questão específica, meu e-mail é cidtorquato@prefeitura.sp.gov.br, né? Eu vou ficar muito feliz em interagir com quem quiser. Obrigado, Cid. Obrigado a todos que nos acompanharam. Esse conteúdo vai direto para o YouTube para que ele fique perene para quem tiver interesse no nosso canal, @pepozilber, tá bom? Bom sábado a todos, bom resto Parabéns, de... Gil, por você. Parabéns Obrigado, por tudo que você faz, viu, meu? obrigado. Você é um cara, você é uma referência também, um exemplo aí. Parabéns, Que isso. parabéns. Bom, Obrigado, bom estar com gente como você perto. igualmente. Fico honrado. Obrigado a todos. Boa tarde. Um Tchau, abração, Cid. Valeu. tchau, valeu. Tchau, tchau.